deixar o frio roubar minha bênção. Glória a Deus, aleluia. Não deixe o frio roubar a sua bênção. Aqueles que trouxeram, seja para a Bíblia, que puderem abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias, capítulo de número 1, e o versículo de número 4 em diante. Quero aqui saudar toda a igreja, saudar também a missionária Cris. Glória a Deus. Obrigado pelo carinho ao nos receber. Deus seja louvado. Que os planos de Satanás vão ser frustrados. E os planos de Deus vão se concretizar. Glória a No ministério de vocês. Amém. Aqueles que acharam Jeremias capítulo 1, versículo 4, manifestam-se dizendo amém. Amém. Assim nos diz a santa e bendita palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoim. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Podeis tomar assim. Meus queridos, quando foi passado a mim o tempo, eu orei a Deus e disse: Senhor, eu quero pregar em nome de Jesus. E me veio esta palavra, pois é um profeta bastante conhecido, até alguns conhecem como o profeta Chorão. E eu quero falar um pouco sobre o chamado deste homem e o propósito que Deus tem através da vida deste homem para com o seu povo. Se nós formos analisarmos o contexto histórico que Jeremias se encontra, ele se encontra numa época muito conturbada do povo de Deus, do povo de Israel. Jeremias, ao ser chamado no capítulo 1, quando ele descreve o chamado dele, que Deus, ele diz: vê a minha palavra do Senhor. Deus o contatou, Deus o chamou. Ele era ainda muito jovem. Ele tinha alguns estudiosos, teólogos, afirmam que ele poderia ter em torno de 25 a 30 anos. O que naquela época ainda era considerada menoridade, porque a maioridade era só depois dos 30 naquela época. Por isso ele diz: eu sou ainda uma criança. Algumas traduções vai dizer menino, mas na língua antiga é jovem, ainda sou muito jovem. Mas Deus o chamou. Mas se nós formos prestar atenção no texto, Jeremias diz que Deus diz a ele que desde o ventre, ou antes do ventre, se você preferir, Deus já tinha o escolhido. Aqui diz santifiquei, mas isso significa separei ou escolhi. Deus já tinha escolhido Jeremias, chamado Jeremias. Mas até o momento do chamado, até o momento do estabelecimento do chamado, há-se um tempo chamado processo. Entre a escolha do chamado até o estabelecimento do chamado, há um tempo que se denomina processo. Pois nós vemos que Deus escolheu Jeremias no ventre, ou antes do ventre, mas somente depois, quando ele atinge uma maturidade, Deus o estabelece o seu chamado. Esse chamado, muito complicado, é detalhado no versículo de número 10, que diz assim: olha, ponho-te este dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres. Então Jeremias é chamado por Deus para ser um destruidor. Todo crente, todo jovem, toda moça, todo moço,
ao qual ainda não começou a causar prejuízo no reino das trevas, não está vivendo o estabelecimento do seu chamado, pois todos nós fomos chamados por Deus. Afinal, ninguém é tão cheio que tenha tudo, e ninguém é tão vazio que não tenha nada para oferecer ao reino. Todos nós temos um chamado e passamos por um processo que é necessário para que haja um amadurecimento e, através disso, o reino de Deus venha a ser reconhecido através das nossas vidas. Então, Deus chama Jeremias para ser um destruidor dos planos de Satanás. Essa chamada para ser um destruidor é pesada, mas Deus equilibra, dizendo no seguinte, no versículo 10: também te chamei para edificar e para plantar. Então este homem, este jovem, nos seus 25 a 30 anos, tem uma chamada tão detalhada por Deus para destruir e para construir, uma chamada para derrubar e para edificar. Então Deus diz a ele: eu te chamei para destruir, mas eu também te chamei para edificar, para plantar. Aquele que tem semente, ser um semeador. Então, Jeremias é um homem que tem um chamado tão detalhado por Deus, num contexto histórico muito complicado, muito deturpado. Por quê? No contexto ao qual ele se encontra, Israel estava passando por uma seguinte dificuldade. Eles estavam perdidos, completamente com a sua mente e a sua visão deturpada, distantes do Senhor. Portanto, Jeremias foi chamado por Deus para anunciar a palavra de Deus. Glória a Deus. Nesta época era mais difícil, porque quando Deus constituía um profeta, ele cessava os milagres. Até porque todos que leem sabem que desde o Deuteronômios, Deus já havia falado a Moisés que cessaria os milagres em meio ao povo, por causa da negatividade do povo em meio aos milagres. Até porque, com os milagres, nós sentimos Deus. Mas diante da palavra, Deus sente a sede do seu povo por ele. Então, Deus constitui profetas para restituir o seu povo somente através da sua palavra. Glória a Deus. Seria muito mais fácil se Jeremias pregasse e o milagre acontecesse. Seria mais fácil de acreditar. Mas Deus queria restituir o seu povo por meio da sua palavra. Glória a Deus. Então, Jeremias, com este chamado para destruir, para edificar, para plantar, para semear a semente da palavra de Deus, ele tem uma família ao qual deu uma influência religiosa a ele, pois a sua família é sacerdotal. Ele vem de uma família de sacerdotes. Seu pai, Ilquias, sacerdote, ele é da terra da cidade de Anatote, da tribo de Benjamim. Escute isso, por favor. Jeremias, ele teve uma influência religiosa dada por sua família, desde o seu nascimento até a sua criação. Ele foi influenciado, então ele já era familiarizado com o temor a Deus. Ele já era familiarizado com os ritos, com as mensagens, com aquilo que era divino. Portanto, sendo filho de sacerdote, normalmente seria sacerdote, mas Deus é soberano, o escolheu para profeta. Mas, se nós analisarmos, Jeremias nunca deixou de cumprir, no ofício de profeta, o sacerdócio na função, porque a responsabilidade do sacerdote é conectar aquilo que é humano com aquilo que é divino. A responsabilidade do sacerdote é que o povo permaneça conectado com Deus. E a função principal do sacerdócio é a intercessão. Jeremias nunca deixou de anunciar a palavra de Deus ao povo como profeta, o seu lado profeta, constituído por Deus. Mas ele também tinha um lado sacerdotal, de lágrimas e intercessão. Jeremias era aquele tipo de pregador que pregava ao povo, mas também orava por este povo. Ele era um homem com características diferentes dos outros profetas.
Porque se nós formos analisar Isaías, ele passa a pena no fogo e taca lenha na escrita. Mas Jeremias, ele passa a pena nas lágrimas. Porque ele tem uma alma de poeta. Até porque nós sabemos que ele escreve um livro chamado Lamentações de Jeremias, ao qual é uma poesia. Então ele tem uma alma de poeta, ele é um ser reflexivo, pensativo. E Deus o constituiu. Jeremias tinha algo nele, além do sacerdotes e do profeta, tinha algo nele que lutava contra o perfil normal dos profetas, algo que era inerente a ele. Ele era sensível, ele era contemplativo. Contemplativo vem de contemplar, de visualizar. Ele era aquele homem pensador. Ele olhava e pensava, refletia sobre aquilo. Nós vemos muitas menções na palavra do livro de Jeremias, ao qual ele contemplava a criação e através da criação ele aprendia de Deus ou sobre Deus através da criação. Até porque Davi já tinha deixado registrado que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então Jeremias, repito, ele tinha uma influência sacerdotal pelo lado da sua infância familiar. Ele já era acostumado. Ele tinha o seu lado sacerdote de lágrimas e intercessão. E tinha o seu lado profeta, constituído por Deus. Deus o abençoou usando aquilo que ele tinha da sua família. Mas tinha algo no profeta que era inerente a ele, que ele era contemplativo. Ele olhava para a criação e ele conseguia aprender de Deus, ouvir de Deus, sobre Deus, através da criação. E era normal para Jeremias adorar ao Senhor apenas vendo e contemplando a criação. Ele era aquele tipo de crente que não precisava de um momento místico de 2 horas para cultuar ao Senhor. Era normal para ele olhar os céus e glorificar a Deus. Era normal para ele ver, contemplar a criação e dar honras e glórias ao Senhor. Aleluia. Ele era um tipo de crente que não precisa, óbvio, eu sou espiritual, pentecostal, amo, mas perfil Jeremias, ele não precisava que dissessem a ele, dai glória, diz aleluia, levanta a mão, pega na mão do irmão. Ele não precisa, porque era normal para ele olhar e admirar, contemplar a criação e louvar ao Senhor. Jeremias era um homem com uma alma de poeta. Ele era pensador. E Deus se agrada disso, dessa característica do profeta. Claro que você vai lembrar que Jeremias, no seu ministério profético, muitas vezes ele diz: e vê a mim a palavra do Senhor. E vê a mim a palavra do Senhor. Isso era algo ao qual credenciava o seu ministério, ao qual comprovava. Mas isso é mais importante do que você imagina. Permita-me lhe explicar em detalhes. Claro que você vai lembrar de João Batista. João Batista, um dia indagaram a ele dizendo: és tu o Messias? E ele disse: não. Aí perguntaram: então quem és tu? E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. É muito importante enfatizar o fato de que ele diz: eu sou a voz do que clama e não que clama. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. João Batista diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Isso é muito importante, porque se ele dissesse que ele é a voz que clama, seria ele clamando. Mas quando ele afirma que ele é a voz do que clama, ele está dizendo que alguém que está clamando no deserto, ele escuta esta voz e reverbera esta voz. Ele reverbera esta mensagem ao povo. E nós vamos notar que nós somos a voz de Deus. Nós somos o eco, porque a voz de Deus vem a nós. A palavra de Deus vem a nós. E nós apenas reproduzimos a Ele.
E você vai notar que o eco, ele nunca vai ser contrário à voz. Você nunca vai ver a voz dizer A e o eco dizer B. Você também vai perceber que enquanto a voz brada A, o eco vai se diminuindo. Então João Batista está dizendo que ele não é apenas o dono da mensagem, ele só é o eco. E ele está dizendo que é outra pessoa que está clamando no deserto e ele é mais fraco que este alguém. Porque ele diz que este que está por vir, ele não é digno nem de desatar as suas sandálias. Glória a Deus, aleluia. Assim, completando este parênteses, voz nada mais é do que um som. Sabe o que é voz? Voz é isso aqui, ó. Isso aqui é voz. Se eu assumisse aqui a tribuna e começasse somente com voz e fizesse logo vocês iam se cansar, iriam se retirar. Mas o que traz entendimento à minha voz são as minhas palavras. Então, deixa-me liberar uma palavra profética para essa igreja. O que credencia o seu ministério não é o seu terno, não é o seu sapato, muito menos a sua gravata. O que credencia o seu ministério, o que passa credibilidade para o seu chamado, é a palavra que sai da tua boca. Glória a Deus. É esta palavra que credencia o ministério. Glória a Deus, aleluia. Então Jeremias dizia: vem a mim a palavra do Senhor. E aqui voltando, era normal para Jeremias contemplar a criação e aprender de Deus e sobre Deus, e ele aplicava isso nas suas pregações. Claro que você lembra daquele versículo que Jeremias escreve assim: bendito é o homem que confia no Senhor, pois é como a árvore plantada ao ribeiro de águas, ao qual no tempo da sequidão não floresce, não morre, mas permanece. Percebe-se a analogia da criação com aquilo que é divino? Isso só demonstra o que eu estou afirmando, que Jeremias ele contemplava a criação de Deus e aprendia dela, e usava isso nas suas pregações. Óbvio, porque aquilo que me impacta, eu vou escrever, porque pode impactar uma geração. Ele era aquele tipo de pregador inteligente que escreve aquilo que o impacta. Até porque ele sabia que o que impactava ele podia impactar o seu povo. Jeremias costumava a contemplar a criação. E numa dessas vezes, a Bíblia vai nos dizer que Deus diz a ele: vai ao templo. Ele foi diante ao templo e anunciava a palavra do Senhor. E alguns afirmam que até de forma rude com as palavras ele pregava. Portanto, este era o lado do profeta. Mas da mesma maneira ao qual ele anunciava rudemente com as palavras de Deus, até porque não é bom que o pregador ou o profeta diminua a mensagem de Deus para agradar o pecador. Porque o pregador e o profeta não foram chamados para agradar o pecador. Fomos chamados para alimentar a ovelha. Então, Jeremias pregava com as palavras rudes diante ao povo. Mas lembre-se que ele tinha um lado sacerdotal. Depois de pregar, ele ia na presença do Senhor e derramava as suas lágrimas diante de Deus por aquele povo. Ele orava por aquele povo. Aleluia. Então, Jeremias, ele olhava a criação, repito novamente, não repito mais, olhava a criação e aprendia de Deus e sobre Deus. Porque Jeremias sabia que Deus fala o tempo todo, falta quem ele escute. Até o silêncio de Deus é um brado. Que brado? Eu falo quando eu quero. Glória a Deus. Ninguém manda em Deus, ninguém comanda Deus. Jeremias, ele aprendia de Deus e aquilo que o impactava, ele anotava, óbvio, porque assim como eu estou fazendo, aquilo que me impactou eu escrevo, porque eu não vou confiar 100% no meu pensamento. Apesar de sermos 100% dependentes do Espírito Santo, o Espírito Santo não anula pensamento. Crer é também pensar. Por isso que eu estou aumentando a característica deste profeta de ser alguém pensador, alguém que refletia.
E Deus se agrada deste perfil. Glória a Deus. Nós vemos Jeremias anunciando a palavra do Senhor. Então ele tinha um lado do profeta. Ele tinha, por influência familiar, o seu lado sacerdotal. E tinha a sua alma de poeta. Contudo, para que você compreenda, Deus se agrada das características naturais do ser humano. Aleluia. Glória a Deus. Não é necessário que você finja algo além do que você é. Não é preciso que você finja ser o que você não é. Deus se agrada das suas características humanas como pensador. E para que você compreenda, capítulo 1, versículo de número 11, Deus fala com Jeremias, usando este lado, essa característica do profeta, ao qual é contemplativo. Deus pergunta a ele: o que vês, Jeremias? Jeremias responde: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus diz: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que é isso? Deus está comparando a vara de amendoeira com o ministério de Jeremias e com a sua palavra. Por quê? Porque a vara de amendoeira, a árvore amendoeira, ela é conhecida por muitos, e principalmente nos tempos antigos, como a árvore da antecipação. Por que disso? Porque antes da primavera, enquanto as outras árvores ainda estavam se acostumando com o inverno, a amendoeira era a primeira árvore a dar fruto. Então ficou conhecida como a árvore da antecipação. Assim, Deus compara esta árvore com o ministério de Jeremias, porque o ministério de Jeremias era a antecipação do cativeiro. E Deus compara isto com a sua palavra, para que Jeremias tivesse a certeza de que a palavra de Deus iria se cumprir. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, Jeremias diz a Deus: eu vejo uma vara de amendoeira. Há muitas lições ao qual podemos aprender, mas eu quero enfatizar 3 aqui. Primeira, a amendoeira é a primeira árvore a dar fruto, passando-se perto da primavera. Isso é importante enfatizar. Por quê? Vou conjecturar aqui, a Bíblia me permite isso. Imagine a seguinte situação: a amendoeira está lá. Olha para o lado, está a oliveira. Oliveira, vai dar fruto? Não, está muito frio. Vou ficar em casa. Não vou dar fruto hoje. Ficar quietinho. Mais para frente eu penso em dar fruto. Figueira, vai dar fruto? Não, vou aproveitar a minha vida. Primeiro, depois essas coisas de religião eu penso direitinho. Primeiro eu vou aproveitar minhas festas, minha idade. Minha mãe sempre disse para aproveitar o mundo. Mas a amendoeira não. Ela não olha para os lados. Se fulano não foi, eu vou. Se fulano não foi, não vai me impedir de ir. A amendoeira, ela se antecipa em dar o seu fruto. Da mesma maneira, a oliveira e a figueira podem mentir, porque são árvores que você olha e pode jurar, vai dar fruto, e pode acabar não dando. Mas a amendoeira é sabido de todos que ela dá fruto, ela gera, porque ela é a árvore da antecipação. Aqui está uma lição muito importante para a igreja: se antecipe. Não espere púlpito, não espere microfone, não espere fulano ou ciclano. Onde há uma alma necessitada, ali está o teu campo missionário. Não espere os outros para tu começar a realizar o teu ministério. Não aguarde a amiga ou o amigo. Se o amigo e a amiga não foram, eu vou ir. Porque não foi o amigo ou a amiga que morreu por ti numa cruz. Glória a Deus. É verdade. Se fulano não vai fazer, eu vou fazer. Jeremias, capítulo 13, versículo 16. Ele diz assim: dai glória ao Senhor antes das trevas. Sabe por quê? Porque tem crente que só adora na treva. Tem crente que só sabe clamar nas trevas. É verdade, sim.
Mas eu louvo a Deus, porque eu estou pregando a uma igreja que se antecipa. Não espera o momento da tribulação para adorar. Já está clamando antes. Para que você compreenda um pouco melhor essa mensagem, Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 10, para que você entenda que Deus também é um Deus de antecipação. Ele se antecipa. Paulo diz assim: vai vir a tentação, mas antes Deus já preparou o espírito. Aleluia, Senhor. Santo és tu. Melhor, Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia. Aleluia! Glória a Deus! Deus é um Deus de antecipação. Glória a Deus! Então, da mesma forma, se antecipe. Não espere pelos outros. Não espere pela atitude de fulano ou de ciclano. Faça agora. Não espere um momento. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Isso não está no esboço, mas eu estou me permitindo ser usado por Deus. Abrir um parênteses para dizer um livro ao qual eu li na minha menoridade, que era um encontro numa mesa, e lá se havia demônios, e lá eles trabalhavam e pensavam: como vamos acabar com os cristãos? Aí um se levantou e disse assim: já sei, vamos queimar a Bíblia. Aí eles não vão ter a base da Bíblia, eles não vão ter a base da igreja, vão acabar com a fé deles. Eles tentaram, mas não conseguiram. Aí o outro se levantou e disse: já sei, vamos matar todo mundo, vamos matar os cristãos. Aí um se levantou e disse assim: a gente já tentou isso, mas eles se multiplicam cada vez mais. Aleluia. Glória a Deus. Aí se levantou um espertinho, disse: eu já sei, vamos falar para ele que Jesus vai voltar amanhã. Como assim? Você já vai entender. Vamos dizer ao ouvido deles assim: ó, você escuta que Jesus está voltando desde a tua infância. Aproveita a tua vida agora. Deixa essa coisa de buscar Deus quando tu estiver perto de morrer, assim, tu vai ter aproveitado. É o que eles fazem nos dias de hoje. Mas deixa eu te dar uma certeza: Jesus está voltando. Glória a Deus. Satanás tem usado estratégias para parar esta geração. É verdade. Geração de jovens que estão tão perdidas, rodeadas do mundo, presas ao pecado. Por quê? Porque não acreditam mais que Jesus vai voltar. Por quê? Porque a minha avó dizia para mim que Jesus estava voltando e não voltou. Minha mãe dizia para mim que Jesus estava voltando e não voltou. Essa tem sido a estratégia. Mas a Bíblia vai nos dizer: nós não sabemos nem o dia. É verdade. Nós devemos estar vigilantes. Aleluia, Senhor. Aleluia. Não espere pelo amanhã. Esteja preparado hoje. Amém, Jesus! Se encha hoje. Aleluia. Ore hoje. Aleluia, Deus. Pregue hoje. Sim, Deus! Não Aleluia! espere pelo amanhã. Aleluia. Aleluia! Glória, Senhor. Um versículo ao qual eu gosto muito, que esse aqui é só para quem ora. Isaías 65, 24. Deus é um Deus que se antecipa ao clamor das pessoas. Isaías 65, 24 diz assim: antes que clamem, Deus já estará respondendo. Aleluia. Deus já estará respondendo, porque Ele se antecipa a favor da sua igreja. Quer ver mais uma? Você que está com a Bíblia aberta, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Aleluia. É muito lindo isso. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus! Olha o que Deus diz a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, Aleluia! eu já te conhecia. Glória a Deus! Ei, deixa eu te falar. Antes que tu saísse do ventre da sua mãe, ou antes que tu se formasse, Deus já sabia cada passo, cada deitar e cada levantar, cada acerto e cada tropeço. Mas isso não mudou o amor dele por você. Glória a Deus! Deus me Aleluia. chamou. Cada um de nós somos chamados por Deus. Porque eu disse aqui e repito: ninguém é tão cheio que tenha tudo, e ninguém é tão vazio que não tenha nada para colaborar com a obra de Deus. Glória a Deus! Meus irmãos, para finalizar, Aleluia! Jeremias tem uma característica de contemplação. E Deus, sabendo disso, fala a Jeremias: Jeremias, desce à casa do outro. Jeremias foi lá.
E percebe-se que Jeremias é profeta, mas ele não foi profetizar. Ele foi contemplar, ele foi aprender. Porque nem sempre somos só usados, mas devemos sentar para ouvir. Aleluia. Jeremias está contemplando, está olhando o olheiro trabalhando. E o olheiro está trabalhando num vaso. Aí a Bíblia vai nos dizer que Jeremias está lá contemplando. Para que você entenda um pouco melhor, eu fiz um estudo sobre o trabalho do olheiro. E o trabalho do olheiro com o vaso começa nos pés. Sabe por quê? Porque naquele tempo era uma mesa em forma de roda, a qual girava. E naquele tempo não existia motor, então era primeiro com os pés, que ele girava aquela mesa. Isso já era uma simbologia a Israel e que muitos crentes precisam saber hoje. O que Deus está falando? É que primeiro devemos começar com humildade, os pés de Deus. Depois das mãos dele as bênçãos. Aí Jeremias está contemplando. Jeremias está olhando. E Deus está falando. Escuta quem tem ouvido para escutar. Deus está falando, Jeremias está lá. Aí Jeremias está olhando e a Bíblia vai nos dizer que ele está contemplando aquele vaso que está sendo formado. E a Bíblia vai nos dizer que aquele vaso se quebrou na mão do olheiro. Não foi o olheiro que quebrou o vaso. Foi o vaso que se quebrou na mão do olheiro. Quem sabe Jeremias, que ele não entendia tanto sobre vaso, ele poderia pensar assim: joga o vaso fora, pega outro, faz de novo. Mas o olheiro não trabalha dessa forma. O olheiro ele pega aquele mesmo vaso que está quebrado Deus vivo, e aleluia. faz de novo. E logo o vaso milagroso. Da Aleluia. mesma forma que aquele vaso se quebrou, nós muitas vezes nos quebramos ao longo da caminhada. Muitas vezes caímos, muitas vezes tropeçamos. Mas o que Deus quer falar aqui nessa noite para alguém é que caiu, mas ainda é meu. Tropeçou, mas ainda é meu. Pecou, mas ainda é meu. Está nas minhas Glória a mãos. Deus, aleluia. O olheiro está trabalhando naquele vaso. E Jeremias está contemplando, está aprendendo. Aí vai nos dizer a Bíblia que aquele vaso se quebrou. E o olheiro pega aquele mesmo vaso e começa a trabalhar de novo. Sabia que no barro, aleluia, quando ele se quebra, porque o vaso se quebrou. Imagine a seguinte situação: o vaso está quebrado. Satanás olha e diz assim: agora que aquele vaso está quebrado, agora eu vou pegar esse vaso quebrado. Aí imagina que está lá o vaso na mão do olheiro. E Satanás vem. Aí Deus faz assim. Aí Satanás vem de novo. Deus faz. Aí Satanás pergunta: mas cadê esse vaso que está quebrado e eu não acho? Aí Deus diz: esse vaso está até quebrado, mas está na minha mão. E se está na minha mão, o maligno não lhe toca. Não saia das mãos do olheiro. Aleluia. Irmão, mas eu caí, eu pequei. Sabia que o inimigo ele trabalha de uma forma que ele coloca na nossa mente que nós, quando estamos sujos, se nos aproximarmos de Deus, nós vamos sujar ele? Quando na verdade é o contrário. É Deus que nos livra. É Ele que santifica. Ei, Jesus. É Ele que abençoa. Glória a Deus, aleluia. Não permita que o Satanás trabalhe na sua mente. Aleluia, Jesus. Atente os seus ouvidos à voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então aquele vaso está quebrado. E uma coisa muito interessante: o barro tem pequenas pedrinhas que machucam a mão do olheiro enquanto ele está moldando aquele vaso. Aquele vaso está sendo formado, mas tem naquele vaso pequenas pedrinhas que cortam a mão do olheiro. O sangue está vertendo, mas o vaso está sendo moldado. O sangue está caindo, mas o vaso está sendo moldado. Da mesma forma que um dia no madeiro o sangue escorria, mas vasos estavam sendo moldados para serem cheios do Espírito de Deus. Se coloque de pé, só quem é vaso? Bem, Jesus. Aleluia. Meus queridos, atente à palavra do Senhor. Não dê ouvidos a vozes estranhas. Glória a Não dê Deus. ouvidos
Aleluia. amigo e amiga. Se aconselha com pessoas que são maduras. Não procura conselhos em quem não tem nada. Glória a Jesus. Porque quem não tem nada não construiu nada. Aleluia. Procure conselhos com aqueles que têm a autonomia para aconselhar. Glória a Procure Deus. ajuda onde tu vai ajudar, onde tu vai achar ajuda. Temos que ser sábios. Temos que ser sábios para perguntar. Porque há uma vergonha no questionamento. Muitas pessoas pensam que por perguntar parecem tolas, quando na verdade, maior tolo é aquele que não pergunta e continua sem saber. É verdade, Senhor. Aleluia. Então pergunte, entenda? Questione, pergunte. Deus constitui os profetas e os pastores à frente da sua obra para aconselhar as ovelhas. Glória a Deus. Meus queridos, Aleluia. quero orar por você. Glória a Deus. Se você puder, passe aqui à frente em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, a Glória. Franciele vai passar aqui, Amém. o Glória a Almir. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se atente à voz de Deus nesse tempo. Glória a Deus. Aleluia.